Pronto. Tá todo mundo vendo o slide, então? Tá vendo o slide, Angélica? Tô vendo, perfeito. Então tá, pessoal, boa noite a todos aí. Vamos fazer nossa aula de acesso venoso central. Hoje nós vamos falar sobre esse assunto e sobre diversos pontos, tá? Primeira parte vai ser um aspecto histórico de como desenvolver a técnica até chegar nos dias atuais. Segunda parte, nós vamos falar sobre os tipos de acesso que a gente tem, tipos de catéteres. No final, nós vamos conversar sobre ecografia, alguns aspectos técnicos da ecografia. E finalizar falando sobre complicações do acesso central, mostrando alguns raios-x para discussão em grupo. Certo? Então, o histórico todo começou com o acesso central quando o Sir William Harvey descobriu a circulação sanguínea na Idade Média, né, que secavam cadáveres naquela época. Inclusive, o pessoal que secava o cadáver numa sala e operava na sala do lado, levando, então, altas taxas de infecção cirúrgica quando o pessoal operava os pacientes. Mas foi dessa forma que esse médico inglês descobriu, então, a circulação sanguínea. Esse outro médico, ele escreveu o primeiro uso de uma agulha hipodérmica. Então, associado com esse conhecimento venoso com essa agulha, então, começaram, então, esses dois médicos a ver formas de pegar o sistema venoso de nós seres humanos. Pode observar que isso tem em torno de 450 anos para cá somente, esse conhecimento. Passaram, então, mais ou menos 350 anos, então, teve um primeiro médico, Dr. Hermann Forson, médico alemão, ele introduziu um cateter no braço, não é? Podem ver a foto ali, que essa é a foto real dele, e ele foi caminhando com o cateter no braço até a sala do raio-x. E esse é o raio-x que ele realizou, mostrando, então, a primeira radiografia de tórax com cateter venoso inserido de modo central. Você pode observar que esse princípio que o Dr. Werner utilizou é o princípio utilizado no PIC atualmente, só que no PIC hoje a gente cateteriza uma veia basílica ou cefálica, dependendo de como está a veia. Vou falar sobre o PIC um pouquinho mais tarde. Se quiserem, ali em cima, tá, no canto superior esquerdo, tem o link do meu site que a gente comenta todos os aspectos históricos dessa aula. Hoje, inclusive, publiquei sobre o nosso Dr. Selninger. Vamos falar logo sobre ele. Em 52, então, o Dr. Aldbach, ele inseriu com o Intracat como uso médico. Eu acho que o pessoal mais antigo aí, né, Angélica, e outros aí que estão assistindo, já pegou o Intracat como nós éramos residentes. Sim. Hoje em dia, ainda tem no hospital, a gente utiliza para fazer colangiografia, por exemplo, em alguns casos, né, Angélica? Eu, como residente no R1, R2, eu peguei e depois foi trocada a técnica de Selninger. Essa agulha era uma agulha bem mais calibrosa, e tinha uma incidência de pneumotórax muito maior devido ao jeito que nós colocávamos, então, o acesso. É um acesso, a gente pode dizer que bem corajoso nós fazíamos naquela época, né? Hoje em dia a gente tem um dispositivo mais recente. Aqui para mostrar para vocês um duplo lumen com Intracat. Essa foto aqui é histórica, né, pessoal? Eram duas vias colocadas no Intracat no mesmo sítio. Bem, um ano após, então, o Dr. Selninger, hoje publiquei sobre o assunto na internet, inclusive, foi introduziu, então, a técnica que até hoje a gente utiliza para fazer a punção que a gente mais faz hoje no bloco cirúrgico. Por curiosidade, o Dr. Selninger, ele começou a utilizar a técnica dele fazendo colangiografia percutânea, só que ele ficou popularizado com o acesso central e a técnica utilizada. Hoje em dia, a técnica dele é utilizada em várias coisas, em acesso central, punção de órgãos ocos, punções de coleções, colocação de marca-passo, toda a parte de cateterismo cardíaco hoje é utilizada com a técnica dele. Então, podemos dizer que ele revolucionou as punções como um todo, não só venosas, no meio médico. A seguir, em 56, não é? Então, o Cary Swanson documenta a cateterização da veia subclávia e depois se popularizou essa cateterização da veia subclávia para aferir, então, a pressão venosa central, que todo mundo conhece como PVC. Podem ver, então, que a PVC que a gente mede hoje tem em torno de 64 anos de idade. É bem nova, considerando a idade da humanidade. Em 62, Steve Sanislon, eles introduziram o primeiro catéter de silicone, que é a matéria utilizada até hoje em catéteres venosos,
E em 70 foi a primeira utilização da PIC, só que a gente vai lembrar que o Dr. Werner, lá em 29, ele fez a primeira PIC. Demorou mais de 40 anos até então ser utilizado o PIC, não é? Podemos utilizar NPT, antibiótico e quimioterapia. E o cateter de Hickman foi introduzido em 75 somente. O cateter de Hickman hoje está em pouco desuso, a gente utiliza outros métodos como cateter de Chile, etc. Vou falar de Hickman durante a aula, brevemente. Década de 70 popularizou o PIC, em década de 80 houve o primeiro diretriz mundial sobre a prevenção de infecção relacionada aos cateteres intravasculares, e 82, não é? Foi o primeiro catéter totalmente implantável tão descrito. Eu nasci em 81, Angélica, e demais aí. Então, ele tem 38 anos, o Portocat, atualmente. Bem, finalizando o aspecto histórico de forma breve, eu acho que é importante você saber alguns conceitos. O primeiro conceito que é importante saber é o French. Muitas vezes estão no bloco cirúrgico ou na enfermaria e a enfermeira pergunta, doutor, quantos French o senhor quer? Um French equivale a 0,3 milímetros. E o French, ele corresponde ao diâmetro interno do catéter. Tá? O French é utilizado para catéteres longos. A medida que a gente utiliza para catéteres curtos, como o famoso abocate, é o gauge. E o gauge não tem nenhuma relação em relação à milimetragem. O gauge é baseado nessa reguinha redonda aí que eu estou mostrando para vocês, que seria então o calibre das agulhas de menor comprimento. Então essa é a diferença do French e do gauge, para quem não sabia aí. Bem, outros conceitos é os tipos de lumen. A gente tem catéteres mono, duplo e triplo lumen, geralmente, não é? Podem perceber quando a gente tem catéteres de... Cada catéter, cada marca, varia um pouco os gauges, não é? E quando a gente fala de lumen, é medido em gauge, o lumen, não é medido em French. French é o catéter e gauge seria o lumen do paciente quando tem duplo ou triplo lumen, certo? Outro conceito importante, são catéteres de ponta aberta e ponta fechada. Esse conceito é mais para Portocat, não é? Então, muitas vezes a gente põe Portocat de ponta aberta e se coloca Portocat de ponta fechada, que eles abrem e fecham de acordo com a pressão que se colocam dentro do catéter de fluxo. Esse fluxo, muitas vezes, as enfermeiras ligam para nós e falam, doutor, o catéter não funciona, não tem refluxo. Muitas vezes esses catéteres de ponta fechada não tem refluxo mesmo, só tem fluxo. Então, muitas vezes a gente tem que ir atrás da informação e ver se o Portocat é utilizado no paciente. A gente tem muitos na Santa Casa colocados de ponta fechada. Não é ponta fechada. E esse catéter de ponta fechada, geralmente, eles não têm esse fluxo que a enfermeira puxa quando a gente puxa o catéter. Bem, então vamos falar um pouquinho dos catéteres, não é? A gente tem o primeiro catéter, seria o catéter periférico curto, é aquele abocate, ele é de fácil e rápida inserção. Ele não é recomendado na infusão de drogas irritantes ou vesicantes. Então, por isso a solicitação dos colegas de nós sempre utilizar catéteres de longa permanência ou catéteres centrais para fazer alguns tipos de drogas, alguns antibióticos e principalmente quimioterapia. E eles são geralmente curtos de duração, de 3 dias, 72 horas. Eu costumo dizer que os catéteres dividem em 2 dias, 2 semanas, 2 meses e 2 anos. Já vamos falar um pouco. Eu falo que esse aqui é um cateter de 2 dias, geralmente, para a gente pegar na cabeça. A gente pode citar, em 57, então, o scalp, utilizado no butterfly. A enfermeira já adora botar o butterfly, mas eu já coloquei, aliás, já me colocaram butterfly em emergência. Eu acho terrível aquela agulha de aço dentro da veia, não é? Eu prefiro um boquetezinho que é mais maleável. Os catéteres de curta permanência, então, vamos falar um pouquinho, que seria, então, os catéteres os duplo lume, monolume, que a gente coloca, não é? Os catéteres de permanência de até 2 semanas, eles são rápidos e fáceis de inserir, garantem bons fluxos, entretanto, tem maior índice de infecção, não são tunelizados, e como já falei para vocês, eles têm mono, duplo e triplo lume. Esses são famosos acessos centrais que os chefes mandam colocar e os colegas pedem no hospital. Então, seriam esses catéteres, são os de 2 semanas.
O paciente fica geralmente até 2 semanas até ter uma complicação dele, uma hiperemia, alguma infecção do catéter. Aqui o exemplo, à esquerda, a gente catéter de triplo lumen, e à direita, então, um duplo lumen. Importante citar que quanto mais lumen, mais índice de infecção e mais risco de trombose do catéter também, dele obstruir por trombo. Tá? O catéter de média permanência é o catéter semi-implantal de Hickman ou de Schilling. Ele pode permanecer no paciente até 2 meses. Ele tem menor risco de infecção, porque ele tem uma proteçãozinha ali que evita de uma infecção entrar na circulação venosa do paciente. Ele suporta altos fluxos, inclusive hemodiálise. Já vou falar um detalhe desse catéter de hemodiálise, quando é colocado, que é importante para a máquina. Exige procedimento cirúrgico de inserção e remoção e tem menor taxa de infecção. Essa menor taxa de infecção devido ao do Hickman é aquela almofadinha que vocês estão vendo ali perto da pele, certo? E tem mais outro cuff também na pele. Então, esses 2 cuffzinhos, podem ver no desenho do catéter de Hickman, eles evitam, então, ser uma porta de infecção para o paciente. Mas a gente acaba colocando números de Schilling, que também pode durar 2 meses no paciente, tá? A diferença aqui do catéter de Schilling vocês podem ver que tem um curto e tem um mais comprido. Geralmente os curtos a gente coloca em veia jugular, tá? E o mais comprido a gente coloca em veia subclávia. O curto geralmente tem 15 centímetros, o longo tem em torno de 18 a 19 centímetros. O que é importante desse catéter? Quando é colocado, é sempre fazer o teste do fluxo e refluxo adequado do catéter. Ou seja, pega uma seringa de 20 ml, coloque em alto fluxo o soro no paciente e depois aspire em alto fluxo com a seringa mesmo para ver se não vai colabar o catéter quando acontecer isso. Se o catéter colabar, quando fizerem essa manobra, tá, tem que reposicionar o catéter e fazer de novo os testes para ver se tem um bom fluxo. Senão a enfermeira vai ligar para vocês falando, doutor, não está com fluxo para a máquina. Daí tem que ir lá, inserir o catéter, tem que reposicionar, tem que dar ponto de novo, é mais complicado. Então é melhor fazer durante o procedimento do bloco cirúrgico ou antes de fixar ele do que após. Isso é uma dica que eu dou para vocês quando fizerem esse tipo de catéter de hemodiálise. E depois tem o PIC, não é? Cada vez mais estão utilizando no hospital, tá? Atualmente é um procedimento feito pela nossa enfermagem na Santa Casa, mas na minha opinião você tem que saber colocar, não é? É um catéter inserido em veia periférica, geralmente na veia cefálica, a gente coloca esse catéter na basílica e é utilizado do mesmo uso do catéter central, antibiótico, LPT, quimioterapia. Justamente porque a extremidade dele vai ficar lá dentro, na junção da veia cava com o átrio direito. E ele pode ser de média e longa permanência. Essa longa permanência eu já vi um pique ficar 6 meses no paciente, certo? Mas ele se aplica na lei dos 2 meses ali. Então tá aqui o cateter colocado, pode ver que ele é bem longo, não é? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, tá? Quando a gente coloca o Hickman, pode ver que ele entra na veia basílica ali, e a pontinha dele fica entre a junção da veia cava superior e o átrio direito, ali, como estão vendo na figura. Geralmente a gente tem um navegador, não é? E a ponta dele tem um sensor, e daí a gente consegue ver com esse navegador do aparelho utilizado na Santa Casa, não é? Onde está a ponta do catéter. É importante sempre fazer o raio-x de controle depois de colocar qualquer tipo de catéter central para ver onde está a extremidade dele. Lembrando que a gente está dando as drogas vesicantes, a ponta do catéter não está nesse local entre a veia cava superior e o átrio direito, pode ter lesões para o paciente. Bem, vantagem da PIC, tem segurança de administração de vários medicamentos, não tem o risco de pneumotórax e hemotórax, são fáceis de remover, e como custo-benefício, eles podem ser utilizados como catéteres tunelizados totalmente implantados também. Pode ficar até 6 meses. Então, cada vez mais estão sendo utilizados os catéteres do PIC. Existe hoje no mercado, e na Santa Casa já tem disposição para os pacientes convênio Power PIC, que suporta altos fluxos, tem múltiplas vias, e são aqueles pacientes que precisam, então, múltiplas vias para medicações e alto fluxos. Tá?
Só para ter uma noção, pessoal, um catéter PIC custa R$ 1.000 por paciente, um Power PIC em torno de R$ 1.200 por paciente, tá? No SUS não tem, somente nos convênios. Bem, depois a gente tem o catéter de longa permanência, que é o famoso Portocat, que a gente coloca no bloco cirúrgico, abaixo da pele, e esse catéter, sim, é que ele pode durar de 2 a 5 anos no paciente. Geralmente recomenda 2 anos. O importante desses catéteres do Portocat é sempre heparinizar ele de 2 a 3 meses, dependendo das drogas utilizadas, de onde é feita a quimioterapia, não é? E o catéter, quando é catéter de ponta aberta. Quando for um catéter de ponta fechada, a gente somente saliniza o catéter. Então, isso aí é uma das vantagens do catéter de ponta fechada, não precisa heparinizar, e sim somente salinizar. Utilizado muito na oncologia, não é? Hoje, para fazer quimioterapia. É importante lembrar, muitas vezes, que o Portocat pode ser utilizado em situações extremas, como a PCR, um paciente que está instável e precisa de um acesso, ele pode ser utilizado de forma tranquila nessas situações do paciente. Transfusão de sangue não é recomendável, coagula muito porque o lumen dele é muito estreito. Mas para fazer as drogas mais de invasivas, em cirurgias e procedimentos de urgência em pacientes graves é melhor. Continuando. A gente tem essa agulha de Huber, que é a agulha utilizada, então, para fazer a punção do Portocat. Percebo que a ponta dela tem uma ponta diferente, para evitar de lesar a base. E, geralmente, pelo fabricante, esse dispositivo pode ser funcionado até 1000 vezes. Então, dá para usar toda a terapia do paciente de forma tranquila. Portanto, sempre seria utilizar essa agulha um pouquinho modificada, não é? Mas na falta dessa, dá para utilizar uma agulha preta, não é? Ou aquela agulha verde para a punção do Portocat, mas cuidando de não transfixar a base do Portocat somente. A característica de qualquer catéter central, tanto o PIC como o duplo lumen, triplo lumen, Portocat, Chile, Hickman, eles são radiopacos, porque eles têm questão do bário. E eles sempre são visíveis na radiografia, e a ponta então sempre tem que ficar entre a veia cava superior e a junção cava atrial. Então isso aí é uma peculiaridade dessa central. Aqui o raio-x, não é? Um catéter colocado na veia subclave esquerda, com a extremidade então dele no ponto em que ser. Então é isso que seria o ideal para a gente ver um raio-x após colocação de acesso central. Para vocês terem noção mais ou menos, diâmetro dos vasos e fluxos, vocês podem ver, se a gente tem um vaso digital metacarpal, tem diâmetro de 2 milímetros, um fluxo por minuto, em torno de 10 a 30 ml por minuto. A veia no antebraço, que a gente sempre pega ali na fossa cubital, para começar um procedimento cirúrgico, por exemplo, tem um diâmetro de 6 milímetros e um fluxo de 20 a 40 ml minuto. Uma veia cefálica basílica, diâmetro de 1 centímetro, um fluxo de 90 a 150 ml. A veia axilar já tem um diâmetro um pouquinho maior, um fluxo maior também. A veia subclávia e a jugular, então ela varia então um diâmetro médio em torno de 2 centímetros, com fluxo de até 1,5 litro. Comparando então a veia cava, podem ver que a veia subclávia e a jugular interna pode ter um fluxo adequado. A veia femoral não está aqui nessa tabela, mas ela se assemelha muito entre a veia axilar e a veia subclave em relação ao diâmetro e fluxo. Dá para ter um fluxo de 500 ml por minuto na veia femoral do paciente. Bem, o que é importante, então, para a gente falar de acesso vascular? Posição do paciente, ciclo de punção, escolha do catéter e técnica de implante de catéter. Primeira coisa é posição do paciente. O ideal é que toda vez que a gente vai fazer uma punção na parte superior do paciente, em ciclos da subjugular, da subclávia ou da supraclavicular, botar na posição de Trendelenburg. É aquela posição que está à esquerda do slide aqui. Quando fizerem um acesso femoral, botar então uma posição de anti-trem. Então é a foto da direita aqui para vocês. Então, a primeira coisa é essa posição, porque aumenta o retorno venoso, aumenta o diâmetro da veia para fazer a punção. A gente pode dizer que o posicionamento do paciente não é tudo, mas é 100%. Certo?
Outra coisa importante sempre, quando faz punção jugular e subclave, rotação contralateral da cabeça e atração do membro do lado que vai ser puncionado. Quando fizer femoral, uma leve rotação em abdução, então, do membro que vai ser também feito o acesso femoral. Aqui então podem ver então a cabeça rotada para o lado contralateral, e essa aqui seria a imagem de uma ecografia realizada na veia jugular, na região cervical. Vocês podem ver que a veia jugular sempre é maior e a veia carótida é menor. Depois eu vou mostrar para vocês as fotos dinâmicas das ecografias, e fica mais fácil entender um pouco mais sobre a punção e ecografia cervical. Bem, primeira sítio vamos falar. Abordagem da veia subclave. A gente pode dizer que o ponto de inserção é o ponto de intersecção do terço médio ou proximal e o médio da clavícula. Vou dizer para vocês sinceramente, eu uso mais o ponto anatômico do que o ponto da teoria entre o terço distal e etc. da clavícula, tá? O ponto anatômico é a inserção do peitoral. Já mostro para vocês na figura o que é isso, tá? Outra coisa importante, a veia subclave é sempre mais superficial, mais perto da clavícula. Então, nunca aprofundar a agulha. E outra coisa, a agulha sempre apontada para a fúrcula external. Eu costumo colocar o dedo, indicador na fúrcula, o dedão perto da agulha e tento direcionar a agulha para o meu dedo. Então, o que estão vendo ali é o triângulo deltopeitoral, não é? Vou fazer um exercício, todo mundo está ouvindo essa aula, faz exercício. Palpe a clavícula bem na extremidade distal dela e vem com a mão trazendo ela até sentir que a mão para num defeito anatômico ali. E esse é o triângulo deltopeitoral. É onde a veia cefálica entra. Então, a veia subclave, ela também está um pouquinho mais... ela tem um diâmetro um pouquinho maior e é um ponto fácil de puncionar. Então, nesse ponto do triângulo deltopeitoral é onde se coloca a agulha direcionada então à fúrcula external. Essa, então, é o ponto anatômico, que eu considero mais fácil que o ponto teórico para a punção da veia subclave. Aqui outra imagem mostrando o ponto anatômico, não é? Em relação aos vasos ali. Aqui uma imagem do New England Journal of Medicine, que mostra, então, a punção da veia subclave. Vocês podem ver que a veia subclave ela é mais superficial em relação à artéria. De novo, utilizando o ponto anatômico, botando o dedo indicador lá na fúrcula external e levando então a agulha em direção ao dedo da fúrcula external. Não esquecendo de fazer a rotação da cabeça contralateral, posição de Trendelenburg nesse paciente e puxar o braço no mesmo lado da punção do paciente. Essa punção, eu costumo dizer que é a punção de quem tem muito prática. Quem tem prática faz a subclave tranquilo, tá? Vocês têm menos prática, estão na residência, nós sempre aconselhamos fazer uma punção jugular com ecografia, que seria uma punção mais segura. Depois eu vou falar sobre as vantagens de cada acesso, vamos discutir os 3 tipos de acesso aí também para falar em relação a complicações. As vantagens estão da subclave, tem anatomia relativamente fixa, muito difícil em variação anatômica. O paciente tem choque hipovolêmico, a veia subclave não colaba, a veia às vezes jugular colaba, não é? É um local imóvel, tá? Então eu costumo dizer que tem menos taxa de infecção devido à inserção do catéter. Então a veia subclave ela tem maior risco de punção, mas ela tem maior índice de infecção. Ela, então, apresenta alto risco de complicações graves ou até fatais. Já vi paciente puncionado fazer pneumotórax ou hemotórax e falecer. Tá? Esse local não é compressível manualmente, ou seja, quando a hematologia solicita uma avaliação passar ao acesso central, não aconselho fazer essa punção, porque se sangrar não tem como comprimir. E é sempre que a gente fala para vocês, o ideal é sempre ter um alto grau de experiência em punções renal centrais. Ou seja, quando um chefe pede passar um acesso central, vão lá e façam. Estão aprendendo e estão treinando a mão. Acesso central só existe uma forma de pegar a experiência que é fazendo. Tá? Essa aulinha que são só dicas. Complicações da punção subclave.
Punção acidental da artéria subclávia, hematoma e sangramentos, pneumotórax, hemotórax, quilotórax, principalmente do lado esquerdo. Então, por isso o motivo de sempre tentar o lado direito tem menos chance de fazer quilotórax. A chance de embolia aérea, trombose, flebite, sepse, má posição do catéter. Esse catéter pode ir para outra veia subclávia, assim como ele pode para a veia jugular, ou pode dar um nó nele mesmo, e pode ter uma lesão cardíaca pelo catéter quando insere muitas vezes a guia de forma demasiada. Bem, tem esse paciente aqui. Apresentou-se aqui, tem quadro de empiema, pode ver que tem um nível hidroaéreo no tórax direita. Se pedisse acesso central para vocês, que lados passariam esse catéter aí? Direita, esquerda. Se eu funcionar do lado direito, eu vou ter um risco, talvez, de drenar o tórax do paciente, fazer uma toraxentese. Qual o risco de fazer um pneumotórax do lado direito do paciente? Bem, nesses casos especificamente falando, a gente prefere o lado direito, não é? Porque se fizer algum pneumotórax, vai estar dentro de uma coleção que tinha que ser drenada mesmo assim. Então, a gente prefere sempre o lado direito desse paciente, tentando preservar o lado esquerdo que está íntegro desse raio-x. Ao contrário desse raio-x aqui, não é? Um paciente está consolidado do lado direito, está velado, parece não ser líquido. Podemos fazer pelo lado direito essa punção também, tá? Esquerdo, né? Boa parte. Esquerda, certo. Desculpa. Esquerda. Bem, a gente sempre tá... Mas falando de lado direito e esquerda, a gente sempre dá preferência do lado direito, não é? Porque a gente sabe que a cúpula direita é mais baixa, tem menor risco de pneumotórax, o trajeto até o átrio direito é mais retilíneo do que na esquerda, e o ducto torácico desemboca na subclávia esquerda. Então, eu dou 3 motivos para vocês aqui, a gente preferir sempre o lado direito do paciente. Claro, esse aqui, lado esquerdo. Tá? Bem, vamos falar da veia jugular interna, então, que é o ponto de referência, geralmente, é o ápice do triângulo formado pelas cabeças do músculo externo nucleidomastóide, tendo como base a clavícula. Já mostra a fotinho para vocês onde é essa base do triângulo, saberem onde é essa punção. A veia jugular geralmente é lateral carótida. Então, se a gente fazer uma punção às cegas, a gente palpa a artéria e faz a punção, então, lateral à carótida. E a agulha sempre tem que ser apontada para o lado da punção, não é para o lado contralateral, é ipsilateral. Então, vocês podem ver, então, o trígono do triângulo do estereomastóide, que passa então, a veia jugular interna. Claro, palpem a artéria, lateralmente então está a veia. Uma punção às cegas, tá, pessoal? Não é com ecografia esse método. Já vamos falar sobre ecografia e punção jugular. Aqui para demonstrar, né, um desenho, um catéter colocado com como seria a posição desse catéter. Pode ver que esse lado direito, o catéter cai diretamente dentro do coração. Geralmente, à direita, na jugular interna direita, a gente usa catéteres de 15 centímetros de hemodiálise. Na outra, a gente tem que utilizar o maior, que o trajeto é maior até a junção da veia cava com o átrio direito. As vantagens. Ela tem menos risco de complicações graves em relação à punção, em relação à subclávia. Ela é superficial, então vocês podem pegar pacientes magros com meio centímetro da pele já pegarem a veia jugular interna. Quando a gente tem pacientes com crises sanguíneas, aquele paciente de hemato, acho que essa semana teve um caso da equipe B ali, que os guri estavam com um paciente com 6.000 plaquetas, 300 leucócitos, e tinha que fazer o acesso para começar antibiótico, que estava com neutropenia febril. Então, a gente opta por fazer esse acesso mesmo 6.000 plaquetas, não é? A dica, né? Não olhe os exames antes, faça o acesso, né, pessoal? Claro, pessoal, veja os exames sempre antes. Durante uma RCP, não é um acesso fácil utilizado. Eu trabalho no SAMU, assim como outros colegas, né? Muitas vezes no SAMU a gente utiliza uma punção com abocate da veia jugular interna em alguns pacientes, durante a parada RCP. É uma medida heróica, né, pessoal? Desvantagens. Ela é difícil em pessoas com pescoço curto e obesos, não é? Ou que tem anatomia modificada, ou aqueles idosos que têm uma certa cifose. A anatomia jugular é menos fixa, e na hipovolemia, a jugular tende a colabar.
Outra coisa que é muito ruim é um local muito móvel e tem muita taxa de infecção e muita perda de catéter nessa localização pelo paciente. Então, o importante de qualquer ponto de botar catéter, mas mais a jugular, é a fixação do catéter. Sobre fixação, pessoal, isso é um assunto bem controverso, não é? Tem gente que prefere a bailarina, tem gente que gosta de fixar com os pontos do próprio catéter. Então, isso é uma coisa bem controversa. Desculpa, pessoal, não é Covid, tá? E como complicações, a gente tem a punção acidental de carótida, formação de hematomas, assim como tem a punção acidental de traqueia, lesão de nervo recorrente laríngeo, pode haver embolia aérea, pneumotórax, trombose, flebite, pode ter má posição do catéter, perda e embolia do catéter, lesão cardíaca pelo catéter, porque eu utilizo uma guia. E aí, pessoal, quem vai encarar esse paciente passar um acesso jugular aí? Esse aqui é um acesso considerado difícil, né? Bem, esse paciente que é mais obeso, que nem aqui, um acesso interessante para ele é um acesso chamado supraclavicular. Não é nem a subclávia, nem a jugular. Vou falar muito pouco sobre ele, porque ele é um acesso que tem muito risco de pneumotórax pelo jeito que a gente faz a punção. Mas seria uma boa alternativa para esse paciente mais obeso e com pescoço curto, como estão vendo. A veia supraclavicular, a gente funciona, então, mais ou menos na junção do esternocleidomastoide com a clavícula, direcionando a agulha para o mamilo contralateral. Tá? É uma punção quase às cegas, se bem que a ecografia facilita bastante essa punção. Atualmente a gente está fazendo portocat, utilizando esse acesso para fazer a punção do portocat. Aqui uma seringa branca mostrando um acesso subclávio e a azul mostrando então um acesso supraclavicular. Podem ver ali, pessoal, a agulha passa reto na veia, se errar, né, pessoal, e entra no tórax direto ali, fazendo pneumotórax. Então, há alta chance de pneumotórax esse tipo de acesso. Meu conselho é pegar alguém experiente para vocês fazerem a primeira vez esse acesso, tá? Não façam sozinhos, sempre com alguém que já tem experiência em acesso, quiserem fazer esse acesso algum dia. Bem, e finalmente falando, falar da veia femoral, não é? Essa veia pode ser canulada até cerca de 5 centímetros abaixo do ligamento inguinal, não é no ligamento que a gente faz a punção, um pouquinho abaixo. O membro sempre tem que ser levemente abduzido e a agulha então é introduzida em uns 45 graus em relação à pele em direção ao umbigo. Geralmente, não é? A gente faz uma distância de meio centímetro medial à artéria femoral. Então, a gente palpa a artéria femoral e meio centímetro medial a gente faz a punção. Lembrando, pessoal, na jugular, a veia está lateral à artéria. Na femoral, a veia está medial à artéria. É inverso, tá, pessoal? Como vantagens, ele é superficial e fácil acesso. Geralmente é aconselhado quando o paciente não tem um acesso que consiga na parte superior, subclávia, supraclavicular ou jugular, não é? Outra indicação desse acesso é pacientes com síndrome da veia cava superior, que a gente tem alguns pacientes no nosso hospital que tem essa síndrome da veia cava superior, então a gente coloca acesso femoral. Ele tem menor risco de complicação, e sim complicações fetais, não é? Não vai entrar no tórax, não vai fazer pneumotórax, não vai fazer hemotórax. Permite catéter calibrosos, pode também ser realizado durante uma parada cardiorrespiratória. Entretanto, não é? A região inguinal é uma região muito úmida, muito contaminante, então tem maior risco de complicação infecciosa, assim como complicação trombosa, tem uma menor circulação venosa dos meios superiores do que numa veia jugular ou uma subclave. A pessoa tem menos movimentação das pernas, geralmente, quando está acamada. Como complicações, pode ter uma punção inadvertida de artéria femoral e hematomas, assim como pode ter trombose, flebite ou sepse. E aí, pessoal, como seria um acesso femoral de um paciente assim? Não é? Um acesso às cegas, eu consideraria impossível, não é? Um acesso paciente obeso, assim, não tem como chegar na veia femoral dele, às cegas aí. Ou com sorte consegue, muita fé. Aqui, lembrando a anatomia, pessoal, quando a gente fala dos vasos femorais,
A direita tem um aspecto mais retilíneo que a esquerda, porque a veia cava está à direita e a aorta está à esquerda. Então, a direita tem geralmente um acesso mais retilíneo em relação à esquerda. O sítio de punção, lembrando, nave, nervo, artéria e veia, tá? E ao contrário do pescoço, na região femoral, a veia está medial, então se palpa a artéria lateral e se faz a punção medial, então, se fizer as cegas da punção. Aqui, novamente, uma foto mostrando o ligamento inguinal, tem a bainha femoral, então tem em torno de 5 centímetros abaixo da região inguinal que se faz a punção, idealmente, e não é o ligamento inguinal. Então, o que na prática a gente costuma fazer é localizar a artéria na palpação. Localizando a artéria na palpação, a gente faz essa punção da veia medialmente à palpação da artéria. Bem, risco de infecção. Veia femoral mais tem infecção, seguida pela jugular interna, e a que menos tem infecção são os acessos de veia subclave. Tá? Para deixar bem claro para vocês aí, em relação ao risco de infecção de cada um. A técnica utilizada atualmente é a técnica de Selninger. Então, ela diminui o risco de complicações, ela provoca menor dano venoso devido à agulha de punção ser uma agulha de menor calibre, e ela diminui muito mais as complicações quando usada a ecografia. Agora vamos começar a falar de ecografia e punção e alguns detalhes sobre ecografia para fazer a punção. A técnica é a seguinte, então do quadril superior à esquerda para a direita, punção da veia, colocação da agulha dentro da veia, passagem do fio guia, retirada então da agulha, podem ver no quadrinho inferior à direita, tá? Se faz um pequenininho corte na pele, dependendo do calibre do catéter. Na minha rotina, eu não costumo fazer incisão quando utilizo o catéter mono, duplo ou triplo lumen. Eu faço uma pequena incisão quando uso o catéter de Schilling, tá? Pacientes que têm, por exemplo, discrasia sanguínea, que tem TP alterado, tem que ter um acesso central, geralmente eu costumo dizer que a gente dilata somente com a cabecinha do dilatador. Não usa todo o dilatador, você fica babando depois do catéter e vão chamar vocês para o sangramento do catéter. Então, se coloca a guia, se coloca o dilatador e, por final, se coloca então o catéter no vaso do paciente. Eu costumo dizer, passou o catéter, passou a guia, tá tranquilo. A guia está colocada, tá tranquilo. Meu maior medo sempre é não fazer a punção. Fez a punção, botou a guia, tá tranquilo. E por final, então, se tira a guia do catéter. Aqui mostrando para vocês aquela técnica, colocando o dedão na punção, indicador no fúrculo external e essa agulha, então, em direção ao fúrculo external. Nessa imagem tem um detalhe. O detalhe dessa imagem é que não colocaram o soro no êmbolo da seringa. Eu costumo botar o soro no êmbolo da seringa porque o êmbolo ele desliza mais fácil, assim como se funcionar o tórax vai vir ar no soro. Então eu costumo colocar um soro no êmbolo da seringa, em torno de 1 a 2 ml de soro somente. Se faz a punção, então da veia subclave, se passa a guia na agulha, se coloca se tira a agulha, coloca o dilatador, o catéter e depois se fixa o catéter. Bem, essa parte mais agora do meio para o final falou sobre a punção e a ecografia. A gente sabe que a punção reduz as complicações, ela aumenta nossos índices de sucesso, reduz custo, ou seja, reduz complicações, reduz o uso de 1, 2, 3 guias, muitas vezes, para passar o catéter, aumenta o conforto do paciente, porque tu faz uma punção única, muitas vezes, do paciente, e otimiza a escolha da veia. Esse aparelho aqui que eu coloquei de propósito nessa aula, que é o aparelho que a gente utiliza na Santa Casa hoje, que é uma empresa conseguindo para nós utilizarmos no bloco cirúrgico. Em relação à técnica da punção, nós temos 2 tipos de material que podemos utilizar para embalar o catéter. Aqui vocês estão vendo aqui a embalagem comercial, que é um saco plástico em fundo cego. Esse saco plástico ele é fornecido em pacientes de convênio na Santa Casa. Se vocês forem fazer um paciente de convênio de ecografia, peçam esse kitzinho, chama Sonorite.
para utilizar nos pacientes. No SUS, a gente utiliza a capa de vídeo mesmo ali, botando a Xilogel como condutor da ecografia. Esse é o kitzinho que eu falei a vocês, eu sou no site. Você pode ver que tem o plástico em fundo cego, com as borrachinhas para segurar o transdutor. À direita vem o gel estéreo, para colocar dentro e fora do plástico. E depois são as agulhas, dependendo de quantos centímetros da pele está a veia do paciente após a primeira ecografia inicial. Bem, eu queria falar um pouco sobre ultrassom, só que falar de ultrassom você tem que saber alguns conceitos importantes do ultrassom para poder utilizar ele de forma adequada e saber manejar ele. Essa parte de ultrassom, depois que a gente tiver acesso no bloco, tiver por perto no bloco, podemos fazer até junto alguns acessos para a gente brincar com o ultrassom e a veia do paciente para saberem manipular um pouquinho mais. A gente sabe que o ultrassom ele é um princípio que vem na natureza, não é? Então, alguns animais possuem ultrassom para se locomoverem, se movimentarem. E o ultrassom nada mais é que nós mandar uma voz ou uma onda, essa onda reflete no objeto e ela retorna, então, até algo que leia essa onda, que seria o aparelho de ecografia, o transdutor. O próprio transdutor manda a onda e recebe a onda, e a gente vê na tela, então, o sinal do eco ali. Ele foi descoberto em 1917. Seu primeiro uso do ultrassom foi na Segunda Guerra Mundial, na qual se detectava submarinos. E depois esse dispositivo veio para a medicina. E o efeito ecográfico é geralmente um cristal que ele está girando, ele bate dentro do transdutor várias vezes por segundo. Então, vocês podem ver ali que isso aqui são os hertz, são ciclos por segundo. 1 hertz é um ciclo por segundo, 1 kHz é 1000 ciclos por segundo, 1 MHz seria 1 milhão de ciclos por segundo. Então, os aparelhos nossos, geralmente, é MHz que a gente utiliza. O som audível, geralmente, é de 15 a 20 kHz. 15 Hz para 15 kHz. O ultrassom utiliza 1 MHz a 500 MHz. E podem ver, então, que esse som emitido pela ecografia é inaudível ao ouvido humano, não é? Geralmente, a onda da ecografia, primeira coisa, ele não existe no vácuo. No vácuo não tem como ter ecografia. Assim como o ar é um mau condutor. A ecografia, ele é baseado em ondas na qual tu faz impacto em algum tecido, alguma coisa sólida, algum material. Então, é muito importante ter o gel condutor. O gel que vai conduzir o sinal da ecografia do transdutor até o paciente. Então, quando a gente ensaca o aparelho de ecografia para fazer a ecografia do acesso, sempre tem que colocar gel do transdutor dentro do saco e fora do saco. Tá? Como eu falei, você pode usar uma capa de vídeo com estilo gel, que é estéreo para fazer isso. Outra coisa importante, esse efeito piezoelétrico, que seria então, a habilidade do cristal, então, de trocar a corrente elétrica que é aplicada nele e fazer, então, a onda seguir em frente. Impedância acústica, não é? Que é importante, que da densidade de tecidos, podem ver que depois na ecografia, cada estrutura que a gente tem no corpo humano tem uma impedância diferente. E no final seria, então, a atenuação, seria o que possa impedir da onda ir em frente. E muitas vezes é a falta de gel quando a gente faz a ecografia que impede de ir em frente. Ecogenicidade seria, então, o quanto aquela estrutura pode ter o eco. Anecoico não tem eco eterno. E o real seria, então, algumas variações da onda absorvendo quando passa pelo líquido. Geralmente, quando passa uma estrutura, cria uma sombra após a estrutura. Essa sombra, então, seria o realce da ecografia. Então, vocês podem ver aqui, ó, quando vocês veem a ecografia realizada, quanto mais branquinho é a área ou o osso, e quanto mais pretinho, uma estrutura mais sólida ou mais fluida ali, vocês podem ver. Então, perceba ali, comparem do quadro da esquerda ali, as corzinhas ali de ar, osso, pele, gordura, sangue, com a ecografia que mostra ali o baço, um fluido em volta do fígado, tá bem escuro ali, não é? A gordura tá mais branquinha entre o rim e o baço ali, por exemplo, mostrando a gordura gerada, né? Podem ver aqui, então, que seriam os conceitos de hiperecoico, hipoecoico, isecoico e anecoico, não é? Então, quando vocês leem um laudo de ecografia, o hiperecoico é um ponto branco, o hipoecoico é um ponto preto, o isoecoico não aparece nada,
não é? Muitas vezes nódulos hepáticos, nós temos imagens ecóicas, não parece nada da ecografia, mas faz tomografia, tem coisa. E o anecoico, ele produz uma sombra posterior, como estão observando ali, na figura direita ali. Tem a figura preta, que não absorve o eco, e atrás é uma sombra, então se chama anecoico, não passa uma ecografia. Geralmente a gente faz a ecografia no modo B, tá? Que é o modo brilho. E depois a gente tem o modo M, que é o modo em movimento. Esse modo M em movimento, na punção a gente não utiliza muito. A gente utiliza mais esse modo em movimento para definir, por exemplo, pneumotórax. Não é? Sabiam que a detecção do pneumotórax por ecografia é melhor que pelo raio-x, usando a ecografia em modo M em movimento. Entretanto, aquele ecógrafo que eu mostrei para vocês, que a gente utiliza no bloco cirúrgico para punção, que é designado para a indústria que nos empresta, não tem o modo M, só tem o modo B, tá? Que é esse modo aqui estático, tá? O modo M não tem. Aqueles aparelhos que já, aqueles carrinhos que andam para lá e para cá de ecografia, tem o modo M, tá? Outra coisa importante é o efeito Doppler. Então, a gente tem a cor vermelha e a cor azul. E não significa que vermelho é artéria e azul é veia. Não significa. Essa cor geralmente é dada pelo que se distancia ou que vem ao encontro do transdutor. Então, se vem ao encontro da artéria, se vai longe, seria então azul, tá? Bem, vou falar um pouco de transdutor, tá? Daí vem aquele aparelho de ecografia com 3 transdutores no bloco cirúrgico, qual utilizar? O linear, o curvo ou o setorial? Qual utilizar para acesso? Geralmente para acesso a gente utiliza esse transdutor linear. Ela tem uma boa qualidade de imagem, só que ele perde qualidade depois de uma profundidade de 4 centímetros. Veia jugular está 2, 3 centímetros na pele no máximo, 1 centímetro em média, não é? Utilizar estruturas superficiais com pulmão também. Então, para punção venosa jugular e de femoral, utiliza o transdutor linear. O curvo, ele é para ver estruturas profundas. Então, se quiserem ver fígado, baço, estruturas profundas, utiliza o transdutor curvo para ver as estruturas. Tá? E o setorial seria aquela avaliação cardiológica na qual tem que entrar entre 2 costelas, por exemplo, avaliar uma janela. Então, seria um transdutor linear, setorial. Outro transdutor setorial, com um pouquinho de curva associado, é o ecotransvaginal, não é? Coloca na vagina, é um transdutor setorial com um pouco do aspecto curvo também associado. Bem, o que eu posso falar a vocês? Essa é central. Quanto maior o nosso conhecimento, menor o ego. Quanto maior o ego, menor o nosso conhecimento. Olha, vocês podem fazer muita punção, tá? Eu costumo dizer que R2 e R3 tem que fazer mais punção que R1, não é? Porque punção a gente tem que respeitar. Acesso central a gente tem que respeitar. Que quando complica, complica. O paciente pode vir a óbito na frente de vocês. Tá? Não é porque R2 e R3 não tem que fazer acesso. Todo mundo tem que fazer acesso. Porque quando o R1 quiser ajuda, o R2 e R3 tem que ter a mão também para fazer o acesso. Quando a gente falar de efeitos da ultrassom na primeira tentativa, a gente pode ver fugiu o nome do estudo, meta-análise, não é que a ecografia, então, ela sempre é mais segura que o método, então, às cegas, não é? E se a gente falar em relação às complicações, a punção sempre diminui o risco de complicações, tá? Esse estudo, inclusive, fala de punção subclávia, mas não vou falar para vocês sobre punção subclávia com ecografia, porque é um pouquinho mais complicada essa punção. Mas podem ver que na punção jugular interna, que seria a parte superior do gráfico ali, é mais seguro, então, em relação às complicações. Bem, e vamos falar da prática. Quando a gente faz a punção de veia jugular, tá? A gente tem 2 tipos de visão. A gente tem a visão transversal, que a gente vê o vaso com uma bolinha no meio, e a visão longitudinal, que a gente vê uma faixa do vaso. Tá, como assim? Pensa entre vocês aí, precisam me responder. Qual tipo de visão vocês fazem com vasopunção? Vocês fazem a visão transversal ou a longitudinal? Ou só fazem a transversal porque nunca ninguém mostrou vocês a longitudinal? Vamos falar então um pouquinho de cada uma aqui. Ó, isso aqui é uma punção, então. Estão vendo meu mouse?
Então, vocês podem ver que isso, isso aqui é uma visão, então, transversal. O mouse não aparece, só aparece a visão da veia e da artéria. Tá bem, ótimo. Vou repetir o videozinho aqui, tá? Vocês podem ver, então, a artéria, ela tá mais em vermelhinho, tá? E a veia ela tá mais de azul. Como a gente diferencia a artéria e a veia na ecografia que não tem Doppler, por exemplo? Aqui a pessoa torceu a ecografia e ficou sem imagem assim, tá? A veia, ela colaba. A artéria não colaba. Ó. A gente empurra a estrutura, colabou a veia. Essa é a veia. Não é? Pergunto para vocês, será que o Valsalva é uma manobra interessante para ajudar a fazer uma punção subclávia? Sim, vocês podem pedir para o paciente fazer uma Valsalva para aumentar muitas vezes a pressão venosa e pegar a veia jugular de forma mais fácil. Tá? Essa aqui é uma visão longitudinal, pessoal. Pode ver lá em cima no quadrinho. Ó. Uma visão longitudinal do vaso. E o que estão vendo aqui, gente, é o catéter dentro da veia, na visão longitudinal. Bem, esse videozinho aqui é uma visão da punção transversal. O que a gente tem que cuidar na visão transversal é a agulha não fazer sombra na punção. Então, muitas vezes a gente tem que progredir o transdutor de forma anterior e posterior da punção para a gente ver justamente o sinal do coração quando a veia entra quando a agulha entra na veia. Repetindo, não é? O sinal do coração, né? Que amor, né? Sinal do coração. Então, eu vou ver o sinal do coração aqui junto, tá, pessoal? Vocês vão perceber quando a agulha entra na veia, faz o sinal do coração ali, ó. Olha ali, ó. Ó, sinal do coração, que a agulha entrou. E é bem mexido mesmo, porque as atualizações, assim, a agulha tá lá dentro, ó. Tá lá dentro. Ficou meio ruim esse videozinho, vou fazer de novo aqui. Olha, o sinal do coração ali, a veia, a artéria, a agulha entrando na veia, ó. A agulha entrou na veia. Tá? O sinal do coração, a agulha entrou na veia. Podem ver que a veia subclave ela é bem maleável. Aqui a carótida aqui embaixo, tá? À esquerda ali embaixo da veia. Agora isso aqui é uma punção, tá? Pessoal usando manequim, tá? Pessoal usando manequim. Vocês vão ver a punção então de forma longitudinal. Vão ver que é bem mais fácil. Percebam como a gente consegue ver a agulha entrando na veia, nessa punção longitudinal. Eu considero que a punção transversal ela é mais prática para a gente colocar, só que a visão longitudinal, que é a próxima, vou mostrar de novo para vocês, ela é mais segura, porque a gente consegue ver, inclusive, a agulha entrando na veia. Ela é mais trabalhosa, porque a posição da mão é mais complicada para quem faz a punção. Ó, vou repetir de novo, então, a punção longitudinal aqui. Tá? Outra coisa, a visão longitudinal, que depois de colocar o acesso, não é? A gente consegue ver a guia ou o catéter dentro da veia. Olha ali, ó, entrando ó, aqui isso aí é o catéter entrando dentro da veia. Então, a gente consegue ter essa visão na longitudinal. Bem, vou deixar aberto para vocês fazerem algumas perguntas aí, deixar uns 2 minutinhos, se quiserem fazer uma pergunta, a gente falar das complicações aí. Podem abrir os microfones e fazer uma pergunta aí. E acho que ninguém fez pergunta, nem no WhatsApp, nem aí. O pessoal não tem nenhuma dúvida. Quantos tem online, Angélica? 41. Meu Deus. Então, complicações aí, pessoal. E aí, pessoal? Primeiro raio-x. Tá? Uma seta colocada em veia subclave direita.
Qual a opinião de vocês? Tem alguma complicação da punção? Não é? O doutor Angélica colocou acesso, e daí a Angélica ligou para vocês: olha o raio-x lá do paciente João, lá que eu botei um catéter lá, saí do hospital, e o plantão vai lá e olha o raio-x. E aí, esse raio-x tem alguma alteração? Posso liberar o paciente para o leito? Bem, esse raio-x aqui, pessoal, é um raio-x que não tem complicação. É um paciente que está colocado catéter, tá, de forma adequada, está na junção cavo arterial com a veia cava superior. Tá? Daí o outro, eu coloquei esse catéter lá e pedi para vocês verem esse raio-x para mim. Qual a opinião de vocês? Tá bem colocar esse catéter? Onde está esse catéter? Está na veia? Fica na dúvida? Bem, esse catéter, assim, de primeira visão, a gente poderia dizer que ele é normal, mas esse catéter ele está colocado dentro do tórax do paciente, tá? Ele foi repetido o catéter depois, foi colocado inclusive um dreno de tórax, é um catéter que ficou dentro do tórax do paciente, tá? Ele só tinha influxo, ele não tinha refluxo, tá? Não foi testado o catéter na colocação após, não tinha o refluxo, só tinha influxo. Então o catéter ficou dentro do tórax do paciente. Daí vão ver que a gente coloca uma quimioterapia, faz quimioterapia dentro do tórax do paciente. Não é interessante. Então temos que cuidar disso aí também, esse tipo de catéter. Então, o raio-x, um catéter muito lateral que nem esse, talvez esteja o raio-x virado de lado, bata o novo raio-x, peça outro perfil para ter certeza onde está o catéter. Eu já tive dúvida de catéter e já fiz tomografia de tórax para esclarecer onde estava o catéter. Então, se for necessário fazer outro exame, façam, mas não fiquem na dúvida. Isso é uma complicação de um catéter, tá, pessoal? Podem ver que o membro superior direito desse paciente está aumentado de volume. Foi feito o catéter na subclave direita, como estão vendo ali. Paciente da Santa Casa, não é? Isso aqui é um paciente que teve uma trombose de veia subclave, não é? Tratamento com isso aqui: retirar do catéter e anticoagulação do paciente. Certo? É um paciente com neoplasia de reto pós-quimio e radioterapia e evoluiu uma trombose de membro superior direito pós-colocação de catéter. Não é raio-x, é clínica, não é? É que o Doppler confirmou o diagnóstico. E aí, pessoal? Onde está o catéter desse paciente? O Laporte, tá tudo um raio. Laporte, tá me ouvindo? Alô? Tô ouvindo. Tô ouvindo? Tu trocou e tá mostrando sempre o mesmo. Tô trocando. Agora mudou. Por enquanto nós estávamos sempre vendo, eu pelo menos estava vendo sempre o primeiro raio-x. Posso vendo agora? Agora eu tô vendo um de uma senhora que tem o braço mais aumentado de tamanho à direita. E agora sim tá na subclave, antes estava na jugular. Tá, mas E esse agora aqui? é um raio-x. Agora tô vendo um horroroso. Tá vendo, tá Todo vendo, infiltrado na área dela. tá vendo o infiltrado agora? Agora tô vendo a senhora. Tá, vou voltar pro Agora infiltrado. Tá dando um delay de tempo um pouco. sim. E chegou o raio infiltrado? Agora sim. Tá, esse infiltrado aí foi um acesso jugular interna esquerda, que ele deu uma volta e voltou para jugular. Estão vendo lá em cima, na jugular esquerda? Conseguiu ver, Angélica? Sim, sim. Agora dá. Esse cateter deu uma voltinha, deu uma voltinha. Esse é um cateter colocado dentro do tórax do paciente também, não é? Então a gente tem que cuidar desses cateteres colocados aí dentro do tórax. E esse paciente fez quimioterapia após colocar o catéter. Fez uma pneumonite química, acabou falecendo esse paciente aí. Estão vendo aí também esse aí do dentro do tórax? E por final tem esse clássico raio-x aqui, pós-colocação de catéter. Estão vendo o último raio-x?
Angélica, estão vendo o último raio-x aí? Vocês podem visualizar então o pneumotórax esquerda desse raio-x, tá, pessoal? Estão vendo meu mouse? Dá pra ver o mouse. Sim. Tá, então esse é o pneumotórax esquerda após punção. Bem, finalizando, pessoal, esse é um grande trabalho realizado, tá, publicado em 2015 no New England, que eles compararam acesso subclávio, não é? Acesso femoral e jugular em relação a complicações. Então, podem perceber, não é? O acesso subclávio tem muita complicação mecânica e pouca complicação venosa e infecção sanguínea. O jugular é muito parelho, não é? O estudo relata, inclusive, pneumotórax por punção de jugular. Eu tive já um caso de hemotórax por punção jugular, tá? E o femoral ali também tem as suas complicações. Qual é o resumo desse trabalho? A conclusão. Eles concluíram que tu faz o acesso que tu mais tem experiência e tu mais está acostumado em relação a esses três ciclos, subclávio, jugular e femoral. Isso aqui só para finalizar, tá, pessoal? Isso aqui é o... Eu costumo dizer, pessoal, muitas vezes a gente está no plantão de noite, não é? Daí pedem vocês um acesso. Estão vendo o videozinho, pessoal? Sim, na estrada. E a gente nesse caminho, não é, chovendo, escuro, e nós estamos ali tentando pegar a veia do paciente à meia-noite, sozinho no bloco cirúrgico, a enfermeira nos olhando, aquela cara de tacho, e nós 2 horas em cima do paciente pegando a nossa central. Parece que a gente está numa estrada assim, sem escura, não sabe onde vai chegar, né, pessoal? Isso aí é a sensação que dá muitas vezes quando está no bloco cirúrgico, passando central num plantão aí, que é a nossa rotina como cirurgiões e como médicos clínicos aí. Eu, como médico, já passei muitos acessos no bloco cirúrgico, assim como já fiz muito acesso central no pré-hospitalar, que eu trabalho também no SAMU de Porto Alegre aí, tanto em pronto atendimento, como até em casa das pessoas aí já fiz. Certo, pessoal? Então, costumo utilizar essa frase desse Aristóteles, desse grande mestre da medicina, que somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é o feito, mas sim o hábito. Então, não é porque a gente é R2 e R3 não faz acesso. Todos nós temos que fazer. Desde o doutorando, do acadêmico, residente, até como nós somos mais experientes também na área. Porque todos nós, um dia, vamos ter complicações com uma coisa que pode ser tão simples que a gente acha. Eu acho que isso aí, pessoal. Já é 23. Na hora de nós recolher aí. Muito obrigado pela atenção aí. Alguma dúvida? Parabéns, muito bom, cheio de detalhes, assim, que acho que é super importante para os guris, tanto para a prática, quanto para a prova aí no final do ano, porque chegou a tocar em assunto que eu já vi cair em questão de prova, do tipo, quanto mais lumens, maior a chance de infecção, né? Sim. E acho que isso, tu frisou bastante também uma questão que é super importante, que é respeitar o procedimento, né? Por mais que seja um procedimento que é o R1 que está fazendo, que muitas vezes está sozinho lá no bloco cirúrgico, pode trazer o óbito do paciente. Então, é um procedimento que tem que ser respeitado. Concordo. Me diz uma coisa, lá no pré-hospitalar, vocês acabam pegando acesso central ou vocês dão preferência para aqueles periféricos mais calibrosos? Porque, apesar de na periferia a gente ter um vaso mais fino, a gente com um catéter menor consegue infundir drogas mais rapidamente, né? No pré-hospitalar não tem acesso central na ambulância. A gente faz acesso central muitas vezes nos pronto-atendimentos. Às vezes pedem para a gente fazer um transporte, tipo da Restinga para Santa Casa, que é quase meia hora de viagem dentro de Porto Alegre, não é? E o cara tá com noradrenalina. Então tem que passar. Daí a gente acaba passando central antes do transporte lá no pronto-atendimento e traz ele para o hospital. Em relação a trauma, não é? Hoje em dia, cada vez mais a gente está trabalhando com o choque permissivo. Hipoperfusão permissiva no choque. Então, a gente pega um acesso periférico com a bocate e mantém a veia do paciente somente filiforme, para não desfazer o coágulo do paciente. E o que a gente costuma pegar é assim, a gente tem como segunda opção sempre de acesso intráóssea, hoje. Desse intráóssea falha, a gente vai para a veia femoral ou jugular com a bocate.
Certo. Mas é medida heróica, né, Angélica? Sim, sim. Muito bem. Certo, pessoal? Alguém tem alguma pergunta para o reporte? Acho que foi 1 hora de aula, acho que está suficiente aí. Acho que beleza, então. Tá. Parabéns, muito bom. Beleza, Semana então. que vem. Obrigado por todos aí, tá, pessoal? Certo. Semana que vem, que hora é a aula, Angélica? Quarta-feira, às 19 horas. Só não me lembro com quem, mas está no cronograma. Vou dar uma Eu conferida. acho que é eu, de novo. Eu de novo? Eu acho que é essa. Certo, Comas, eu acho. Perfeito. Então tá. Até quarta-feira. Então, tá. Um abraço, então. Tchau, pessoal. Boa noite aí. Boa noite, obrigado. De nada.